ele chorou. Quantas vezes a gente vê na Bíblia Deus chorou? Não, mas Jesus chorou. Essa geração, ela sente um vazio na alma. A gente precisa mostrar esse amor que nós temos por Deus para o nosso filho. Todo o trajeto foi porque Deus permitiu. Paulo é um exemplo próximo de um homem que falou: sei de vós, meus imitadores, assim como o sou de Cristo. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. E sempre tudo começa com um sonho. Sejam muito bem-vindos ao nosso CBcast, o podcast da Igreja CB Rio. E a gente está muito feliz de estar nessa segunda temporada, né, Jonatas? Isso. A gente está muito alegre de estar aqui. Hoje a gente tem um convidado super especial que o Jonatas, meu amigo, vai apresentar. É isso. Bom, você que está acompanhando a gente, nós trocamos uma ideia com o pastor Nélio, um papo sensacional. Pastor Nélio, nosso pé direito, né? Ou pé de coelho, como queira, né? É isso aí. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com um cara muito fera, muito especial. Você deve ter visto ele pela igreja e talvez não saiba quem ele é. Ele é um dos responsáveis pelos juniores aqui da igreja. É uma parte muito importante, né? Porque adolescentes. Adolescente, né? Meu Deus, desculpa. É diferente. É porque mudou, né? Mudou. É tipo segundo grau e ensino fundamental, essas coisas assim. Eu vou te dar um briefing do convidado. Me ajuda. O que acontece? A igreja do amanhã passa pelas mãos dessa galera. Então, assim, a gente vai trocar uma ideia hoje com Jefferson. Ele é mais conhecido como Jefferson e Lilian. É verdade. Mas hoje ele está aqui só como Jefferson, ele vai trocar uma ideia com a gente. Tudo bem, meu amigo? Tiraram a minha metade. Tiraram a metade. Hoje você vai ter que falar por você e por ela. Era melhor aqui que eu falava mais do que eu, né? Então, vamos lá. Cara, tudo bem? Graças a Deus. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, vir trocar essa ideia com a gente aqui. A gente queria ouvir um pouco sobre a sua vida, a sua história, desde quando você era um menino. Faz tempo, hein? Não faz tanto tempo. Você é um garoto novo. Foi ontem. Você é um garoto novo. Até a sua conversão, como você chegou aqui na Igreja CB Rio, a sua disponibilidade de trabalhar com essa galera que você trabalha. A gente sabe que não é nada fácil e coisa e tal. Mas antes disso, vamos lá atrás e vamos falar de você, como foi a sua infância, onde você nasceu, como é que era a sua família e por aí vai. Bem, eu gostaria que fosse particionada as perguntas, mas já que não foi porcionado, então vou ter que tentar falar de uma forma organizada. Não sou muito bom com essa organização, então às vezes eu posso voltar. Bem, meu nome é Jefferson, tá? Nasci em Parada de Lucas, na verdade em São Cristóvão, né? Mas Parada de Lucas foi onde eu vivi minha infância. Eu era da Assembleia de Deus do Cordovil na minha infância, então eu era pentecostal. Sou. Um pouquinho escondido atrás da moita, mas ainda sou pentecostal. Tá? Então, passei a minha infância na Assembleia de Deus, então as minhas raízes são pentecostais, como já disse antes. A minha família veio do Nordeste, é assim? Essa parte serve? Serve também? Sim. Meu pai da Paraíba, meu pai de Pernambuco, minha mãe da Paraíba. Então, a minha criação foi um pouco uma geração anterior à minha, vamos colocar assim, e eu gostei muito disso, tá? Porque o que o pessoal falava que era mais avançado, para mim, eu já sabia que não poderia fazer, porque eu entendia o que a palavra de Deus fazia, mostrava o caminho que a palavra de Deus nos mostrava, né? Pelo ensinamento dos meus pais, durante a minha infância, também na igreja ali. Então, essa questão de viver uma geração atrás, né, do pessoal da minha infância, isso me ajudou bastante. Isso é uma visão minha, né? Então, eu nasci no Evangelho, vamos colocar assim, se pode se dizer dessa forma. Meus pais já eram evangélicos, tá? A minha criação foi toda na igreja. Mas o que eu poderia dizer da minha infância? Pergunta. Você sempre foi da Assembleia de Deus? Sim. Assembleia de Cordovil eu conheci, a igreja é muito legal. Muito boa. Cheguei a tocar lá algumas vezes. Eu não te vi, não. Não, mas faz muito tempo. Talvez a geração seja diferente. Você ficou lá até que idade na Assembleia? Então, a história foi que, quando eu tinha 16 anos, eu entrei para o Colégio Naval, né?
Eu sou militar, então entrei para o Colégio Naval com 16 anos, então eu já ia um pouco menos lá durante os cultos, às vezes domingo, mas eu continuei frequentando, indo na Assembleia de Deus de Cordovil. Quando eu saí de lá, foi mais ou menos em 2001, quando eu conheci a Lilian. Mais ou menos isso. Na verdade, conheci em 99, 2000, 2001, foi quando eu saí de lá, porque eu comecei a frequentar a igreja que a Lilian era, em Inhaúma, né? Eu não lembro exatamente, Jardim Inhaúma. Ela era da Igreja Batista Jardim Inhaúma. E aí eu comecei a frequentar a igreja com ela, porque como eu estava já na Escola Naval, nesse período eu já estava na Escola Naval, em 2001, eu não tinha muito tempo para poder ficar com ela, namorar, conversar, etc. Então, eu frequentava a igreja com ela, depois voltava para casa e ia para a Escola Naval na segunda-feira pela manhã. Então, esse período eu já me afastei um pouco da Assembleia de Deus, e aí, na época, eu fui conversar com o pastor da igreja, que era o pastor Francisco José. Hoje ele já saiu da liderança da igreja, né? Então fui conversar com ele, e ele me abençoou, falou, não, vai lá, o que você precisa estar é na presença de Deus, seja qual a denominação for. E eu fui. Aí eu comecei a frequentar essa igreja. Depois, na evolução, a Lilian entrou num seminário. Aí, quando ela entrou no seminário, eu fui para uma outra igreja com ela. Dessa eu já não lembro o nome. Eu não lembro mesmo, era uma igreja de um pastor que era muito amigo dela, etc. Depois, a gente foi para a Igreja Batista de Inhaúma, que hoje é o Ciando, que é liderada pelo pastor Alexandre, o apóstolo Alexandre. Então, a gente ficou nessa igreja durante um tempo, até que... nessa igreja, a gente trabalhava com crianças. Lá, a Lilian fez Iber, né? Ela é iberista, mas tem outro nome, na época estava na transição. Ela estudou com a Marisa, a esposa do Pedrão na época, né? Então, lá a gente trabalhava com crianças, daí a proximidade do júnior, talvez por isso que você falou do júnior, por eu ser militar, de repente, a minha proximidade era com as crianças mais velhas, né? Então, os juniores era o foco mais próximo. Alguns dos meus alunos de escola dominical viraram militares, não sei porquê. Eu não doutrinei ninguém, mas eles viraram militares também. Depois de lá, eu fui fazer um curso em São Paulo, de engenharia, pela Marinha, pela própria Marinha, e daí foi quando eu saí da Igreja Batista de Inhaúma e fui para São Paulo. Em São Paulo, eu fiz faculdade de engenharia naval, né? Depois lá em São Paulo também trabalhei com adolescente, lá já foi mais adolescente, já não foi juniores, né? Nessa ocasião, você já estava casado com a Lilian? Sim. Você casei em 2005, eu esqueci dessa parte, tá? Você solteiro, você tinha algum cargo na igreja ou não? Então, quando solteiro, eu cantava no coral. Ah, legal. Isso na Assembleia de Deus. Em Inhaúma, eu, como acompanhava ela nas funções dela da igreja, eu, solteiro, trabalhava com ela também nas crianças, né? Lá chamava Rede de Crianças. Sim. Eu trabalhava com ela lá também. Então, essa proximidade de trabalhar com crianças, adolescentes, foi muito mais ali por causa que ela trabalhava, mas uma coisa que eu me afeiçoei bastante. Até porque a criança representa o futuro, né? Ela é o presente latente e o futuro que está ali na frente para a gente... para povoar a terra. Então, o que elas aprendem da palavra de Deus é importante para um futuro. E, muitas das vezes, o que a gente vê é que a escola ela influencia muito mais a criança do que a igreja. O ambiente externo ela tem contaminado de forma surreal a mente das crianças, né? Então, esse desejo de influenciar a geração futura, como você falou no início, né? É uma das coisas que palpita no meu coração. Eu gosto muito de trabalhar com criança e adolescente, hoje muito mais adolescente, porque eu acho que eu alcanço um pouco o linguajar dos adolescentes, não sei, eles que têm que responder melhor isso, né? Certa vez, num determinado retiro de crianças, uma criança chegou para mim e falou assim: tio, o senhor é grosso, viu? Aí eu falei: é só você olhar no espelho e vai ver que eu sou bem redondo, então eu sou grosso mesmo. Entendeu? Mas a forma de falar para um adolescente, para mim, eu acho que é mais próxima do que para uma criança hoje,
Talvez pela profissão ou talvez pela minha criação, não sei. É porque, com o passar do tempo, as crianças ficaram mais sensíveis. Então, algumas coisas que você falar com ela, ela já chora, já não sei o quê. Então, o adolescente não. O adolescente, ele olha, ele retruca, ele conversa e diz o que não gostou. Então, como diz o que não gostou, eu acho que a proximidade é melhor para o adolescente. E como que vocês chegaram na CB Rio? Pois é. CB Rio, a gente voltando de São Paulo, aí foi onde eu parei. Voltando de São Paulo, a gente voltou para o Cian, mas aí na igreja a gente não... Assim, eu, pessoalmente, foi uma coisa que partiu muito mais de mim do que dela. Ela queria continuar lá, né? Mas eu falei para ela que eu não estava me sentindo mais pertencente. É aquela questão de pertencer, né? O período que eu passei fora, talvez tenha mudado a minha visão com relação à forma da igreja. Que a igreja em São Paulo era muito próxima do que eu conhecia CB Rio à época aqui. Entendeu? E aí, nesse período, eu conversei com a Lília, etc. A gente, quando eu voltei a morar lá em Auma. Eu morava lá, né? Depois que a gente casou, a gente comprou um apartamento lá, voltamos a morar lá. Mas aí, ela já estava querendo se mudar. E quando a gente comprou um apartamento em Jacarepaguá, isso se consolidou muito mais. E aí a gente foi morar em Jacarepaguá e a gente já tinha vindo para cá por meio do primo dela. Ela tem um primo, na verdade é o primo da mãe dela, o Mário, que a Heloísa, que é a sua esposa, convidou a gente para vir para cá, e a gente veio. Quando ela veio aqui, ela encontrou a Marisa. E a Marisa convidou, vem para cá, vem trabalhar comigo, nas crianças, etc. Isso era que ano? Ano é um problema para mim. Acho que foi 2011. 2011, porque é a idade do Davi, que é o meu segundo filho, né? Eu não falei no início, eu sou pai de dois adolescentes, Davi e Daniel. O Daniel tem 17 e o Davi tem 13. Se eu não errei a conta, é isso aí, 13 anos. Tá? E aí foi quando nós viemos para CB Rio, então tem mais ou menos 13 anos que nós estamos por aqui, servindo a Deus aqui na CB Rio. E quando chegamos aqui, a CB Rio era muito próximo dessa igreja em São Paulo, que era a Memorial de São Paulo, uma igreja que eu tenho ainda uma admiração muito grande. Então, era muito parecida, e foi quando a gente começou a frequentar aqui, e eu falei para a Lília, é aqui que eu quero ficar, e é aqui que eu senti de Deus de ficar. Eu lembro a época que a gente conversou com o Pedrão, etc. E assim continuamos, começamos a trabalhar, e ela começou a trabalhar com a Marisa, no Ministério Infantil, e etc. E eu também, aí eu trabalhava com os juniores aqui. Aí eu conheci algumas pessoas que estão até hoje, certo? Aqui nos juniores trabalhando. A Luzia, por exemplo, um exemplo. A caverna mestra, como diz na minha profissão, na Marinha, chama-se caverna mestra, aquela caverna mais resistente do navio, né? A costela mais resistente do navio, vamos colocar dessa forma. E a Luzia está lá até hoje, trabalhando com os adolescentes, com juniores, e eu já corri para os adolescentes. Então, se eu receber um adolescente ruim, é culpa dela. Mas vamos lá. Próxima pergunta. Nesse trabalho, Jefferson, com os adolescentes, você que já trabalha com eles há algum tempo, né? Você Sim. é pai de um menino de 13 e um de 17, não é isso? 17 anos. E vamos falar um pouco dessa mudança, o advento aqui da internet. Ao longo desses anos, o que você vem percebendo de mudança nos adolescentes, o relacionamento de pais com os filhos e eles mesmos nos seus conflitos aí? O que você tem percebido e o que você procura fazer para poder ajudar, já que você é uma voz, né, além dos pais, você talvez seja a voz da igreja, vamos dizer assim, né? Como é que você vê esse momento? Voz da igreja é pesado. Uma voz na igreja, talvez. Voz na igreja, talvez. Mas vamos lá. Quando fala-se de telefone, eu tenho uma observação talvez peculiar, ou talvez que todo mundo tenha, mas eu tenho uma crítica muito grande com relação ao telefone. Os meus 2 filhos são fãs desse aparelhozinho legal em algum tempo e muito ruim em outros tempos, né? O advento da tecnologia, ele é inevitável. Isso é uma coisa que é inexorável, vamos colocar assim. Não vai parar nunca, o aumento da tecnologia. Mas a gente pode aprender a lidar com ela.
As redes sociais que cresceu muito através do celular. Eu lembro, como é que é o nome daquele? Tinha um antigo que antes do Facebook, vocês sabem. Orkut, essa coisa aí, era só computador. Já era um embrião do que a gente tem hoje, mas era no computador, você não tinha isso no celular. Quando isso veio para a palma da mão, isso virou uma doença. As pessoas não conseguem viver sem isso. As pessoas, em todo momento, estão olhando o celular, e às vezes eu me pego dessa forma. Ou preocupado que alguém quer falar comigo através de uma mensagem, eu já digo que, por definição, para mim, o WhatsApp não é meio de comunicação, porque meio de comunicação você tem um emissor, um meio e uma pessoa que recebe a mensagem, certo? Se eu não estou recebendo, para mim não tem comunicação, só vai ter quando eu olhar, então para mim já não serve. Então, para mim tem que ligar, eu sou velho a esse ponto. Por isso que eu falei geração atrás, né? Então tem que me ligar para poder você ter uma resposta mais rápida. Senão, vai aguardar ali, quem sabe no final do dia eu dar uma olhada. Mas, às vezes, me vejo assim. E, da mesma forma, o jovem. E esse tipo de interação com a internet, com a quantidade de informação, com a quantidade de pessoas que postam coisas, às vezes, inúteis, mas, por muitas vezes, interessante para eles. Eu olho, às vezes, na porta da escola do meu filho, tem sempre um gargalhando. Mas gargalhando de quê? Eu não consigo entender qual é o motivo da graça, às vezes, de um cachorro pulando o muro, um gato que subiu na árvore. Qual é a graça disso? Mas a internet trouxe esse tipo de coisa que aliena, muitas das vezes, a nossa juventude, as nossas crianças, os nossos adolescentes, nossa juventude e, por vezes, os adultos, da realidade. E isso faz com que nós não consigamos ver o mundo que se constrói à nossa frente. E isso, eu digo que é uma das grandes armas que o inimigo tem utilizado para poder nos afastar da verdade. A gente sempre olha e, quando a gente diz não tem nada a ver alguma coisa, é porque eu mergulhei naquele mundo e aquele mundo ficou comum para mim. Quando a gente fala sobre celular, hoje em dia, muita gente fala assim, não tem nada a ver. É uma sociedade diferente, a gente tem que aprender a viver. Beleza? Sociedade diferente, precisamos aprender a viver nela, mas tem a ver. Tem a ver. É uma das armas que o inimigo tem utilizado para fazer com que nós estejamos anestesiados às mudanças que o inimigo tem feito no mundo. Porque, por essência, Deus deu o mundo para o homem, mas o homem permitiu que Satanás viesse se abrigar aqui. A Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz no maligno. É tudo criação de Deus, mas o homem permitiu que que o inimigo tomasse posse dessas coisas. Apesar de não ser dele, ele é um usurpador, ele usurpa também essas coisas. A tecnologia ela foi feita para ser usada em prol de Deus, da obra de Deus. Mas o inimigo tem utilizado muito mais essa ferramenta para o mal. E tem carregado a nossa juventude nesse caminho, nesse rio que pode terminar numa cachoeira muito ruim. A gente sabe que liderar e inspirar adolescentes é uma tarefa cheia de desafios, né? Mas quais os desafios que você diria que são os maiores desafios de estar à frente desse grupo? Então, passa pelo celular. Fazer com que mostrar Deus através da nossa vida, de forma que eles vejam que é importante servir a Deus. E o que nos afasta dele, o que tem nos afastado de Deus, é exatamente essa tecnologia. Por quê? Quando a gente fala assim, vamos fazer um culto em tal lugar, o cara fala, é chato, é culto, tem que fazer luzes brilhar. Mas por que luzes brilhar? Mas o que a luz tem a ver com a adoração a Deus? Ah, não, mas é porque o show de fulano de tal é assim, eu vi em tal lugar. Lá o meu colega se sentiu bem, então eu quero também sentir isso. E, na essência, não é bem isso que é adoração a Deus. A adoração de Deus, a Deus passa por muitos caminhos. Pode passar por esse, mas não é só isso. E, por imitação, eles têm se envolvido com essas coisas que o mundo tem oferecido e, muitas das vezes, não é um caminho muito bom, que pode, por consequência, levá-los ao mundo. Então, isso é um desafio. O desafio é fazer com que eles não tenham
esse apreço tão grande pelo mundo, esse desejo de viver o que o mundo oferece. Porque o mundo, ele oferece coisas que são muito boas, muito legais, né? Instantaneamente. Mas que, com o passar do tempo, vai cobrar da alma deles. E é isso que eu vejo ser o nosso maior desafio. Mostrar com a nossa vida a verdade que Cristo tem a oferecer para eles. E é uma cobrança diária, por exemplo, na minha vida, quando eu levanto. Eu penso nisso, onde eu ando, no meu dia a dia, como eu vou falar com eles. Às vezes acontece uma coisa, o homem levanta dentro de mim assim de uma forma, mas aí, se essas palavras saírem agora, talvez não tenha volta. Então, aí é quando o Espírito começa a operar e a gente vê que uma conversa diferente nutre muito mais aquela alma do que aquela que veio antes, que é pesada. Como eu falei, minha origem militar leva a um ímpeto de uma correção espontânea, né? A Lília sempre conversa comigo, pensa antes de falar, porque lá em casa é a mesma coisa com meus filhos. Quando eu vou falar com eles, ela pensa. Aí hoje ela diz que eu tenho muita paciência, ela se engana. É que... Você está pensando? Eu tenho que pensar, porque senão, quando eu vou falar, sai um trator. Mas o Espírito trata a gente. E trabalhar com adolescente me leva a essa reflexão, a entender que eu preciso inspirá-los através do Espírito de Deus. Então, para isso, eu preciso refletir e ter o fruto do Espírito evidente na vida. Não é fácil, mas é o que a gente precisa e busca. Você acha que há possibilidade de conciliar a internet com o ensinamento bíblico? Você acha que... Porque, assim, na minha percepção, a gente está muito atrás em relação ao alcance dessa galera no que se diz respeito à internet, coisa e tal. Você acha que isso pode ser uma arma ou você acha que não? Que o ideal seria que houvesse uma diminuição do uso mesmo disso, mesmo que a igreja, sei lá, que a galera evangélica focasse em povoar esse mecanismo? Então, como eu falei antes, a tecnologia foi algo que Deus deu para a gente. Eu tenho um pensamento. Eu entendo que é pensamento meu, não é bíblico, tá? Mas é uma coisa minha, é uma coisa que eu venho fomentando na minha cabeça. Às vezes eu converso com as pessoas, mas digo que não é bíblico para ninguém falar que é heresia, né? Eu penso, às vezes, que nós nascemos com conhecimento que Deus deu para a gente. E cada um vai descobrindo isso ao longo do tempo. Então, às vezes eu penso isso por quê? Porque na história da matemática você vai ver que, às vezes, dois caras descobriram a mesma fonte de cálculo em lugares diferentes, usando as mesmas variáveis, a mesma forma. E aí você fala assim, cara, como que esses caras, em 1700 e bolinha, foram num congresso e apresentaram o mesmo paper sem nunca ter falado com ele, um com o outro? Então, eu penso, às vezes, um pensamento, tá? Que esse conhecimento é intrínseco do homem e veio através da criação. Deus criou o homem e, naquele sopro de vida que ele deu ao homem, ele deu muito mais do que o que a gente pensa. Ele deu parte dele para a gente, que é esse conhecimento. É a ciência que o homem foi lá e desconstruiu através do pecado, certo? E aí, hoje, a nossa tecnologia, que é essa ciência que Deus deu para a gente utiliza de forma ruim, sendo um instrumento de Satanás. Bem, o que eu quero dizer com isso? Ela pode ser utilizada assim. O problema é que a gente tem que usar de estultícia, vamos colocar assim, né? Astúcia, da melhor astúcia, para poder não permitir que os nossos jovens sejam atraídos pelo outro lado. Só que o outro lado, como você falou, ele está trabalhando ferrenhamente muito mais que nós. A todo momento, eles estão criando coisas novas e a gente tem ficado para trás, tem ficado menos atrativo, mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que precisemos imitar o mundo. Talvez as nossas armas tenham sido utilizadas erradas porque a gente tem deixado Deus de lado e tenha colocado as estratégias na frente. Eu tenho dificuldade quando a pessoa fala muito mais de estratégia do que de Deus. E aí foi o que eu falei com vocês antes, né? A questão do adolescente.
eles têm que ser atraídos pelo Espírito, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, se não houver a ação do Espírito, mesmo através da tecnologia, não haverá atração do jovem. Não haverá atração do jovem. Se a palavra que vai sair através daquela tecnologia não tocar o coração do jovem através do Espírito, não vai ser a psicologia, não vai ser as outras armas da ciência, que a gente conhece muito bem, que vai convencer aquele adolescente, aquele jovem, aquela criança de que é o melhor caminho a se seguir. Então, a tecnologia ela pode ser usada, mas eu acho que o que a gente erra é não pedir orientação do Espírito Santo para utilizar essa tecnologia. Aí, colocando aquela ideia que eu falei que eu penso, né? Se ela veio de Deus, Deus tem a melhor estratégia aí de Deus para que ela seja utilizada. Eu penso assim. Eu penso que esse trabalho com os adolescentes, ele passa muito também pelos pais, né? Eu sou mãe de uma adolescente de 13 anos e eu sempre falei para ela, o lugar de ovelha não é aprisco. Então, eu sempre falei para ela, o seu lugar é dentro da igreja. Porque nessa fase, principalmente, é uma fase que os amigos exercem muita influência sobre eles, né? E o maior tempo que eles passam na vida, onde é? Na escola. Não é na igreja, porque eles já passam de segunda a sexta na escola o dia inteiro. Então, se você, como pai, você não tiver responsabilidade com seu filho, de trazer ele para a igreja, de juntar, unir ele a outros adolescentes, ao grupo que ele se sinta pertencente, e que ele comece a ouvir de Jesus, que ele comece a entender a ação do Espírito Santo, você vai perder seu filho. Então, eu entendo que o grande caminho, né, na liderança dos adolescentes é vocês terem pais que se conscientizem da responsabilidade deles de trazer esses adolescentes para dentro, né? Porque, senão, você vai deixar... Eu sempre falei para minha filha, você pode ter amigas, óbvio, você pode ter amigas na escola, eu tenho outros amigos também fora da igreja, mas as suas referências, as suas amizades verdadeiras, aquilo que você tem, as pessoas que você tem que se apoiar, tem que ser cristãs que estão dentro da igreja. O fato é esse, entendeu? Porque, se a gente não fizer isso, os nossos filhos acabam escorregando pelas nossas mãos, né? Se a gente não... Eu lembro quando a Bia era pequena, a escola dominical para ela sempre foi Ela chegava, mamãe, eu quero ficar no culto. Eu nunca deixei minha filha ficar no culto comigo. Então, você vai ficar na escola dominical. Ela, se chorar, a gente vai conversar em casa. Então, em casa, você vai perder. Eu sempre falei que ela ia perder. Não, mas eu sempre falei para ela que ela ia... Eu sou advogada. Eu sempre falei para ela... Eu nunca falei para ela... pior ainda, advogada. Eu nunca falei para ela que ela ia ter castigo. Eu nunca bati na minha filha. Mas eu sempre falei para ela que ela ia perder direitos. Sim. Então, essa palavra, para a Bia, era muito engraçada. Porque, se eu falasse assim, você vai perder direitos, eu acho que ela pensava assim, gente, quais são os direitos que eu vou perder? Né? E eu sempre fiz isso. Eu sempre deixei ela... Não, você vai ficar aonde você tem que ficar. Na classe que você tem que ficar, com crianças da sua idade. Você vai escutar assuntos e temas adequados à sua idade. Não lá embaixo, no culto, onde o pastor está falando coisas que não são adequadas à idade deles, né? Como foi sua infância na igreja? A sua criação ali? Foi mais ou menos assim pelo RDD da Renata? Eu falei que a minha criação foi da geração passada, né? Isso. Então, eu cantava num grupo de crianças, né? E tinha uma senhora, não vou citar o nome, né? Mas ela tratava a gente com muito carinho. A gente conversava, tomava um beliscão debaixo do braço. E se ficasse fazendo gracinha, a gente levava na nossa mãe, e a mãe, ela conversava com a gente ali de forma instantânea, no banheiro. Então, eu tinha um medo do banheiro que me pelava. Mas essa criação, para mim, foi boa. Eu digo para vocês, assim, que não estou dizendo que é a mesma coisa que tem que ser utilizada hoje, até porque a forma de se tratar, a forma de se pensar já é bem diferente desse mundo atual, né? Mas, para mim, aquela criação foi a perfeita. Eu digo que foi a que me afastou do caminho mal. Porque a minha infância foi morando numa favela. Então, eu morava numa favela e eu tive amigos que tiveram... Você foi o único, não? Não, eu tenho um irmão mais velho, tive uma irmã, ela faleceu junto com a minha mãe, e hoje eu tenho outro irmão. Meu pai casou de novo, eu posso errar a idade dele, mas eu acho que ele tem 26,
25 anos. 20 e poucos. Gente, ele tá velho. Ele nasceu em 99, por aí, 20 é bolinha. Puxa. E um outro, o irmão mais velho, que ele é 2 anos mais velho do que eu, certo? Ele tem 45. Então, o que acontece? Acho que eu me perdi na conversa, mas para a época, a minha criação foi perfeita com relação a isso. Aí você me perguntou, qual a sua pergunta que eu não respondi? Como Como foi foi sua sua criação? Meu pai não é militar, meu pai era pastor. Meu pai é pastor, né? Ainda está vivo, Não, graças meu pai a é Deus. nordestino. Brabo, né? Isso aí. É. Minha mãe que era o braço forte, né? A mão dela que descia, né? A Renata falou que nunca bateu na filha dela. Eu apanhei, mas apanhei muito. Mas eu muito, também. mas foi muito. Família de 4 irmãos, eu e mais 3 irmãos, o mais velho Deus já levou. Mas a gente apanhava era muito, e era muito mesmo. A gente fazia bagunça na igreja, a gente não apanhava no banheiro da igreja, até porque eu morava nos fundos da igreja. Então minha mãe esperava acabar o culto. Não tem problema. Terminou o culto, Não vai sair da igreja. não tem problema. Aí você vai lá, jantou, tomou banho, deitou para dormir. Lembrava do Minha negócio, mãe mãe falava também era assim, assim. pode levantar. Agora vamos para o banheiro para poder apanhar. E eu falo que a criação foi perfeita para a época, porque eu e meu irmão, a gente brigava muito. E brigava de cair na mão mesmo, de tapa, de cabo de vassoura. Essa briga minha mãe nunca soube, mas uma vez a gente brigou em cima da laje, que ele me tacou a vassoura, eu quase caí de cima da laje. Gente. Entendeu? Então, era aquela briga meio assim, se minha mãe pegasse naquele dia, ela quebrava a gente na vassoura, entendeu? Era assim. E nem por isso eu deixei de amar minha mãe. Sim. Mas hoje as coisas que se ensinam para a criança é que se fizer algo próximo de uma correção um pouco mais pesada, não, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, aí cai em depressão. Nada contra a depressão, nada falar que mas é uma coisa que a gente tem muito hoje por causa da influência das correntes de pensamento que se tem hoje. Bem, épocas passadas, hoje em dia eu entendo que, como você estava falando, né, a participação dos pais é extremamente importante. O problema é que, muitas das vezes, os pais tentam, por vezes, terceirizar o ensinamento da palavra. Porque não adianta trazer para a igreja e, na igreja, ensinar A e, em casa, o filho ver B. Exatamente. Se ele ver B ou ver Z, não fez diferença nenhuma do que se aprendeu na igreja com A. Então, as influências que a gente tem do mundo lá fora, a gente também tem que nos policiar à luz da palavra, da forma que precisamos viver para que os nossos filhos vejam o exemplo em nós primeiro. Exatamente. Não adianta eu xingar o motoqueiro, não adianta eu brigar. Jefferson, você nunca fez isso? Fiz, e meu filho me corrigiu. Pai, olha o que você falou. Aí, aquele negócio, pai, o senhor avançou o sinal. E aí? Não adianta você não buscar a Deus e querer que seu filho busque. Pois é, não dá. Não tem Não sentido. dá. É você puxando para um lado e o mundo Exato. puxando para o outro. Você achando que está puxando, né? E o mundo puxando para outro. E a igreja puxando para o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando você falou da participação dos pais, ela é muito importante para que também o adolescente continue na presença de Deus na sua vida futura. Porque ele vai se apaixonar por Cristo pelo toque do Espírito Santo e pelo exemplo que ele vê no seu entorno. Ele tem que se sentir amado por Cristo, por algum exemplo também próximo. Sim. Ele pode sentir diretamente o amor de Deus e se convencer perfeitamente disso. Pode. Mas a nossa participação, mostrando o amor de Deus através da nossa vida, no nosso entorno, com os nossos amigos de pais, colegas de pais, no trabalho, no nosso cotidiano, a criança vai olhar, o adolescente vai olhar e falar, cara, é assim que eu preciso viver. É isso que eu preciso demonstrar com a minha vida, porque meu pai faz isso, então esse é o certo. O pai precisa ser o exemplo, o pai e a mãe, né, os pais, precisam ser o exemplo do que é certo à luz da palavra. Ele tem que olhar e ver o exemplo prático em casa. Porque quando a gente pensa... eu sempre me questionei muito por que todo mundo fala de Paulo, né? Sempre foi, né? Porque o Batista fala muito de Paulo. Na época que eu era da Assembleia de Deus, falava-se muito mais de Jesus do que de Paulo, entendeu? Mas eu consigo compreender algumas coisas hoje em dia. Por exemplo, Paulo é um exemplo próximo de um cara que disse, sei de vós, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
E olha que o passado dele foi terrível. Era um passado sanguinário, onde ele levava pessoas para serem julgadas contra a vontade de Deus, simplesmente porque ele conhecia uma verdade, mas ele não conhecia a verdade. Quando ele conheceu a verdade, ele mudou de lado e começou, como o Pedrão falou no domingo passado, né? Ele começou a sofrer pelo Evangelho. E aí, ele é um exemplo próximo, um exemplo de homem próximo. Porque muitas das vezes a gente fala assim, Jesus é o nosso exemplo, beleza. Mas vem aquele pensamento que as pessoas sempre falam, mas Jesus era Deus também. Então, ele também não poderia pecar. Não é? Mas Paulo é um exemplo próximo de homem que falou, sei de vós, meus imitadores, assim como o sou de Cristo. Então, nós podemos olhar Paulo, já que eu não quero olhar Jesus e fico julgando, falando, não, Jesus era Deus, então não posso fazer como Jesus, que deveríamos fazer como Jesus, porque ele é o nosso exemplo maior. Veja, Jesus ele veio, virou o homem, certo? Viveu o que nós vivemos, sentiu o que nós sentimos. Veja, Jesus chorou. O ato de Jesus chorar exprime muito mais coisa do que simplesmente lágrimas. Ele mostrou uma dor da carne que um Deus não sentiria. Perfeito? Sim. Ele chorou. Quantas vezes a gente vê na Bíblia Deus chorou? Não, mas Jesus chorou. Entendeu? Porque ali ele colocou a humanidade dele para fora. Então ele viveu como homem. Ele comeu como homem, mas ele decidiu morrer na cruz. Decidiu. Porque, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, se ele pediu, é porque aquilo ia doer muito. Então, ele pediu uma intervenção de Deus. Mas, Deus, por ele ter se, como a Bíblia fala, né, que ele se converteu em pecado ali, carregando os nossos pecados, Deus julgou o pecado através de Cristo. Então, ele sentiu toda aquela dor. E ele pediu, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, ele se mostrou também como homem. Mas, muitas das vezes, a gente chega e fala assim, não, Jesus era Deus, então eu não posso me comparar a Jesus. Não, eu não posso, mas ele veio e virou homem para que ele fosse nosso exemplo. Por isso que a Bíblia mostra muito claramente que ele é o segundo Adão. Porque o primeiro Adão, ele caiu em pecado, e o segundo, ele seguiu o propósito de Deus. Certo? Então, sendo assim, a gente também precisa externar essa semelhança a Cristo para os nossos filhos, né? A semelhança a Cristo é importantíssima. Se eu não posso ser semelhante a Cristo, eu acho que eu não sou capaz, então seja semelhante a Paulo. Mas veja, Paulo também sofreu uma vida inteira por causa do Evangelho. Então, a gente precisa mostrar esse amor que nós temos por Deus para o nosso filho. Se a gente mostrar isso, eu creio que ele vai se apaixonar por Cristo de uma forma até muito mais do que nós. Porque essa geração, ela sente um vazio na alma muito maior, talvez, que nós. Por quê? Porque eles vivem numa sociedade onde, eu não sei dizer, mas muito mais sensível. Muito mais longe daquilo que é tangível. Eles vivem num mundo de sentimentos, de confusão, que faz eles ter um vazio muito profundo e que é do tamanho de Deus. Se a gente apresentar isso na nossa casa para os nossos filhos, eu creio que esses jovens, esses adolescentes e essas crianças vão ser algo muito melhor do que a gente imaginou que poderíamos nós ser. E é isso que a gente precisa apresentar. Então, o papel dos pais dentro da casa deles é importantíssimo. Não é somente terceirizar e pedir para a igreja mostrar Jesus, é viver Jesus na nossa casa, é viver Jesus na nossa vizinhança, é viver Jesus no nosso carro, no nosso trabalho. Isso é importantíssimo. Você citou sua irmã, sua mãe, você perdeu as duas. Você ainda era menino ou você já era adulto? Então, em 1998 foi quando eu entrei no Colégio Naval. Sim. Então, no Colégio Naval na época tinha 2 semanas de adaptação, não lembro como funciona hoje, mas tinha 2 semanas de adaptação. Então, eu fui para o Colégio Naval, no meio das 2 semanas, ela foi lá, pegou umas calças minhas, fez bainha, isso não é romantizando, não, aconteceu mesmo, tá? Desta forma. Aí ela pegou, fez bainha, conversou comigo, chegou para mim e falou assim, Jefferson, você quer voltar para casa? Ou você quer isso aqui para a sua vida? Aí eu olhei para ela e falei, não, mãe, quero isso aqui para a minha vida. Na época tinha um comandante de companhia lá, que era fuzileiro naval, e eu falei, eu quero ser fuzileiro naval igual aquele cara ali. Eu quero ser Comanf, quero ser PQD, porque o cara era isso tudo. E Comanf é
operações especiais, operações anfíbias, né? Da Marinha. Eu quero ser operações especiais da Marinha, isso, aquilo, outro. Ela, então tá bom, meu filho. Já que você quer ficar, então que Deus te abençoe. Isso foi num domingo, né? Numa visitação de domingo, quando eu voltei para o Colégio Naval, aí teve aquela noite quente, que é sempre assim, né? Uma adaptação, então tem uma noite quente. Hoje não é mais quente desse jeito, mas na minha época é saudosista, né? Era bem quente. Então teve aquele negócio, passou-se a semana, quando foi durante a semana aconteceu uma coisa, queimou um ferro de passar que eu levei para passar farda, né? Queimou, eu liguei para ela na quarta-feira e conversei com ela pela manhã. Aí ela falou, não, meu filho, você está triste assim, está sentindo mal, porque o seu ferro queimou. Aí, beleza. Aquilo me confortou, beleza, senti. Passou o dia, aí passou a noite, no outro dia, na quinta-feira, o meu comandante de companhia foi me procurar e falou comigo, poxa, Jefferson, a sua mãe está muito doente. Aí, naquele momento, eu já falei, alguma coisa está errada. Por ela ser a origem dela, ela cuidava da casa, cuidava da família, mesmo doente, eu nunca vi minha mãe reclamar de nada, coisa assim, né? Então, aquele negócio ali me preocupou. Eu falei, dobrei o joelho no banco do alojamento, falei, Senhor, toma conta da minha mãe, cuida dela. Eu não sabia o que tinha acontecido. Aí o capelão, à época, me levou, era um padre mais pastor que eu conhecia até hoje. O cara, ele expressava um amor de Deus tão grande. Uma benção, foi uma benção na minha vida aquele padre naquele dia. Ele conversou comigo, ele me explicou as coisas, só que ele não falou que minha mãe tinha morrido. E aí ele me acompanhou até a minha casa. Quando eu cheguei ali em Parada de Lucas, perto da minha casa, tinha uma multidão ao final da rua, mas eu não sabia o que era, o trânsito estava parado, até aí nada. E aí eu cheguei em casa, fui gritando, mãe, cheguei, estou aqui, não sei o quê, como é que você está? Aí veio meu irmão chorando, me encontrando na porta, falando que ela tinha morrido. E aquele negócio ali, eu não sabia o que fazer. O capelão me segurou e começou a conversar comigo sobre Deus, sobre o propósito de Deus. Cara, aquelas palavras ali, elas permearam uma paz no meu coração inacreditável. Aí você fala assim, poxa, Jefferson, você é frio, você tinha acabado de perder sua mãe. Sim, mas eu não sei exatamente o porquê. E eu não pergunto a Deus o porquê. Agora, o propósito de Deus, nesse tipo de coisa, eu também, até hoje, eu não vou dizer para você que sei, mas eu sei que tudo aquilo aconteceu por um propósito de Deus. O porquê, eu não sei, mas o para quê, Deus sabe. E eu creio que isso tem ocorrido na minha vida. Talvez eu não consiga compilar para vocês agora o para quê de Deus daquilo. Mas aquilo aconteceu. Às vezes eu imagino, porque se eu tivesse com ela naquele dia, eu teria morrido com ela. Porque eu ia para todos os lugares com ela. E ela foi para a igreja. Ela foi para a igreja na quarta noite. Tinha chovido. Tinha uma obra ali da época do prefeito Conde. Tinha uma obra de saneamento básico ali na região Parada de Lucas, né? Aí ela chegou, passou. Nessa época eu morava fora da favela, do lado de fora, e a igreja era dentro. Era Igreja de Vila Municipal, era o nome que dava, né? Então atravessava a Ponte Branca, ainda existe lá até hoje, atravessava a Ponte Branca, ia para a igreja, aí ela foi por ali, beleza. Na hora de voltar, geralmente por ser tarde da noite, ela voltava pelo caminho mais longo, vinha pela estação de trem, que também voltava e chegava no mesmo lugar, só que num caminho mais longo. E nesse dia ela falou assim, não, eu vou para casa porque o meu marido já chegou. E falou para o meu tio, que era o dirigente da congregação, que era o nosso vizinho. Então, meu tio veio pelo caminho longo e minha mãe pelo caminho curto. No caminho curto, tinha um volume de água no chão. Ela não sabia, foi ela e minha irmã, né? Aí ela foi atravessar aquilo e caiu e tinha infelizmente, um cabo elétrico lá. Então, ela morreu eletrocutada e a minha irmã também. E isso foi terrível para mim. E o pior de tudo foi meu pai e meu irmão que encontraram no outro dia, procurando. Mas eu creio que Deus trabalhou de uma forma fenomenal no meu coração, porque por causa daquilo eu poderia não ter voltado. Mas aquela pergunta que ela fez, ela já sabia de alguma coisa que eu não sabia. Você quer estar aqui? Você quer ficar aqui? E eu respondi que sim. Aquilo tinha um propósito de Deus. Aquilo tinha um porquê. Então, toda a minha carreira militar que eu tenho até hoje, eu digo para vocês que eu estou lá porque Deus quis e estou porque Deus quer. Todo o trajeto foi porque Deus permitiu. Eu fui fuzileiro naval.
Quando eu saí da escola naval, no segundo para o terceiro ano, eu consegui escolher a carreira de fuzileiro naval. Quando eu era segundo tenente, eu escolhi fazer a prova para engenharia naval. Então, até capitão-tenente, que é capitão, né, como se fosse no Exército, eu era fuzileiro naval. Depois, só não fui comandante. Mas honrei a palavra de ser fuzileiro. E depois disso, eu fui ser engenheiro naval, que aí muda de corpo dentro da Marinha, e eu fui para um corpo técnico, que é a parte de engenharia naval, engenheiro naval mesmo na parte de reparo de navios, certo? Então, até essa prova, eu sei que foi um propósito de Deus. Então, toda essa carreira que eu tenho até hoje, eu sei que Deus permitiu eu fazer. E eu estou ali na Marinha porque Deus tem um propósito. Talvez seja isso para quê, mas eu ainda não sei exatamente. Talvez tenha passado, tenha visto, tenha vivido, e eu não tenha notado, mas algum propósito Deus tenha comigo ali dentro, como também tem um propósito comigo aqui. Então, eu entendo que aonde eu vou, Deus tem um propósito. Teve um propósito de eu ir para São Paulo, as pessoas que eu conheci em São Paulo, porque a minha estadia no estado de São Paulo foi muito boa. As pessoas sempre dizem, o pessoal de São Paulo é frio, e eu só conheci pessoas quentes, amorosas, pessoas que nos acolheram. Até hoje, nós temos, eu e Lilian temos amizades profundas em São Paulo. E eu vou para lá e gosto muito daquele estado, gosto das pessoas. Quando eu posso, eu vou nessa igreja a qual eu congreguei, apesar de ter mudado de lugar, né? Ficou um pouquinho mais longe de onde era, entendeu? Então, o propósito de Deus está em todos os lugares, e eu creio que ele está sendo cumprido na minha vida. Amém. Certo? E trabalhar com adolescente também é um propósito de Deus. Talvez o que eu tenha passado vá servir para alguém, ou já serviu, porque da forma que eu estou contando para vocês aqui, eu já contei para alguns adolescentes. Por quê? Porque muitas das vezes o adolescente olha para a vida com desesperança. A gente vê hoje, como eu falei, jovens vazios, que existem vazios no coração, e isso leva a uma desesperança muito grande. Talvez tenha ajudado alguém. O propósito de Deus, ele é constante na nossa vida, em todo momento. Às vezes a gente não vê em que está sendo usado, mas estamos sendo usados. Então, temos que estar sendo disponíveis, e os pais precisam estar disponíveis para isso. A gente são as. Eu sempre falo de uma música, né, do O Tapeceiro. Não sei se vocês conhecem, mas é do Stênio, seu amigo, por acaso, né? Ele vai contando uma história, né, cara, que você vê um tapete pronto, você, quando vira ao avesso e você vê ali aquelas linhas entrelaçadas, né, quando você vê o cara moldando o tapete, você não sabe, não faz ideia do que vai, o resultado que vai sair daquilo ali. E a nossa vida é exatamente assim. São caminhos, são histórias, são situações que Deus vai moldando, desenhando, né, cara? E ele fala que Jesus é o tapeceiro, né, cara? Que se você olha o começo, você não imagina o desfecho que tudo vai ter, né, cara? Você, por tudo que você passou na sua vida, por tudo que você ainda passa, né? E o que você está falando é super importante. Talvez já tenha servido para a vida de alguém, talvez já tenha servido para mudar algum adolescente que passou por você, que hoje já é um adulto, que está por aí e tal, e que talvez você nem saiba, mas que são formas que Deus está usando ali, ajeitando as coisas para que tudo fique da maneira correta. Talvez esteja servindo agora para alguém que está ouvindo, né? Exatamente. Porque, como você falou, que na hora que o capelão falou com você, você sentiu a paz. Né? Você pôde sentir aquela paz que excede a todo entendimento. Né? Então, essa paz, ela existe, e certamente alguém também precisa ouvir essa história. Eu criado na igreja, e desde cedo eu tocando na igreja, meu irmão mais velho que faleceu, ele também era músico baterista. E, cara, tudo nós fazíamos juntos. Você falou da sua briga com seu irmão e tal, e a gente também brigava, né? Não tem jeito. Eu lembro que uma vez, uma das últimas brigas que eu tive com meu irmão, ele era mais velho do que eu, era meu irmão mais velho, minha irmã, eu e tem um mais novo. Então, a gente andava muito junto, até porque a gente tocava e tal, e aí ele é mais forte do que eu, ele não é que a gente brigava, ele me batia, né? Aí, um dia ele me bateu no quintal, eu peguei uma faca de manteiga, faca de passar manteiga no pão, aí eu falei, hoje eu vou te matar.
Falei, hoje eu te mato com a faquinha de manteiga. Eu falei, mas hoje eu te mato de qualquer jeito. E ele se assustou, né? Porque eu parti para cima dele com aquela faquinha. E aí ele correu, né? Foi a última briga que a gente teve. Mas o meu irmão, cara, a gente viajava para tocar, a gente tinha banda e a gente estudava junto, música pra caramba. Eu perdi meu irmão e foi assim, meu telefone tocou, a minha irmã me ligou, falou, cara, vamos orar, que meu irmão tá passando mal, meu pai tá lá com o mais novo, que hoje também é pastor. Eles estão orando, ele não está voltando, vamos orar aqui e depois tu vai para lá. Ele morava na mesma rua que eu, já estava casado e tal. Peguei a bicicleta e fui, cheguei lá, vi meu pai e meu irmão massageando meu irmão, mas ele já estava morto. Eu cheguei, vi aquela cena e falei, cara, meu irmão já está morto. E meu pai falando assim, vamos continuar orando e fazendo massagem porque ele já está melhorando. Mas ele já estava morto, na verdade. E a ligação que eu tinha com meu irmão era muito forte. E pouco tempo antes dele morrer, a gente se afastou por uma bobeira, cara. E, assim, ninguém acreditava, porque você não encontrava fotos do meu irmão que eu não tivesse. E o pessoal falou, pô, Joel e Jonatas não estão juntos? O que está rolando e tal? Foi papo de 1 ou 2 meses, que a gente ficou um pouco distante, e foi nesse período que ele faleceu. Eu só entendi depois por que desse afastamento, que foi justamente para que eu não sofresse tanto a perda do meu irmão, por ser um cara que era muito meu brother, muito colado e coisa e tal. Então, são coisas que a gente não entende e que Deus prepara a gente e que a gente, às vezes, cara, é melhor nem procurar entender. É o que Deus faz e é isso. Não tem jeito. Agora, eu acho que você, ô Jefferson, realmente é uma pessoa exemplar, né, para esses meninos aí, por ser pai e por ter tido a vida que você teve, estar onde você está hoje, né, passando por tudo que você passou, conseguir justamente mostrar para essa galera que a vida não é o que se apresenta no celular hoje em dia, né? É muito mais difícil. A gente, eu sou mais ou menos da mesma geração que você, embora eu seja um pouco mais velho que você, embora não pareça. Embora não pareça. Mas de velho na cara de pau. Na cara dura, na cara Não dura. parece porque eu sou mais velho, né? A gente, cara, na nossa época, engraçado, né? Os atrativos, eles eram menores. Sim. Você não tinha, cara, você não tinha... entendeu? Você vê, hoje em dia a galera vai para a igreja e está no culto com o celular ligado. Isso aí. Então, assim, a chance de ficar desatento é muito maior, né? A minha mãe ficava aqui no beliscão, aqui do lado aqui, preste atenção. Meu pai, pastor, se eu dormisse na igreja, ele me colocava na frente dele, virado para a igreja. Fica em pé aqui, para você poder não dormir. Hoje em dia, você não pode fazer mais nada disso, é outra parada e coisa e tal. Então, assim, é uma situação que a gente precisa se preocupar, nós que somos pais, né? Você que está acompanhando a gente aí, nós todos precisamos nos preocupar para saber, né, cara, o que vai ser da igreja, o que vão ser as pessoas que vão estar ensinando outras pessoas quando o Jefferson não puder estar mais, quando a Renata não puder estar mais. Verdade. Quem são as pessoas que estão sendo formadas para cuidar de outras pessoas que virão depois? Eu acho que isso é um negócio muito sério. Verdade. Entendeu? O que você tem a dizer para os pais que estão assistindo a gente nesse momento? Bem, eu acho que eu já disse uma parte aqui, né? É importante que os pais se comprometam em ser exemplo para os seus filhos, mostrando, externando o amor de Deus através do seu viver no dia a dia. Porque não há melhor pão do que aquele de casa, aquele pão caseiro, aquele pão que é feito com amor. Então, o pai vai saber apresentar a verdade de Deus de uma forma muito melhor, talvez, do que a igreja. Porque a vivência, ela faz com que a gente tome atitudes diferentes. Bem, a minha visão, por exemplo, de aprendizado, eu aprendo muito mais vendo alguém fazer do que a pessoa falando para mim, só falando, ou eu lendo. Eu preciso ver alguém fazendo. Se a pessoa fizer na minha frente, eu aprendo.
com maior facilidade do que lendo, estudando, lendo livro. Então, eu preciso muito mais da prática. E eu acredito que essa geração que nós temos hoje, ela precisa ver o amor de Deus frutificar na vida dos pais primeiro, para que eles consigam acreditar na diferença que pode fazer na vida deles. Porque essa mudança gera uma mudança de relacionamento dentro do lar. Porque o amor de Deus, ela vai alinhar tudo em direção ao céu. Porque é exatamente o caminho que a gente está trilhando, né? Eu falo muito para os adolescentes que nós viemos de Deus, certo? Passamos por aqui. Não somos daqui, mas temos que saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo. E o nosso objetivo é voltar para Deus, é voltar para o céu. Então, se eu mostro isso com a minha vida para os meus filhos, eu creio que eles só vão se afastar de Deus se eles quiserem, se eles tomarem essa decisão. Porque, no final das contas, é a decisão dele que tem que ter. Ele tem que decidir amar a Cristo, ele tem que decidir estar com Cristo, ele tem que decidir seguir a Cristo, porque Cristo é o nosso alvo. Então, aos pais eu digo, vivam o amor de Cristo dentro da sua casa, que o seu filho vai viver diferente. Muito bom. Bom, a gente já está chegando ao fim desse papo maravilhoso com o Jeff, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Como você vê o Jeff daqui a 10 anos? Velho. Poxa, é difícil. Qual o fulcro da sua pergunta? Olha, que coisa. Como você Palavra se enxerga bonita, né? daqui a 10 anos? Ministerialmente? Peraí que eu vou pesquisar fulcro aqui primeiro. O fulcro. Vai, prossegue. Qual o fulcro da sua pergunta? Bem, assim, por eu gostar de trabalhar com adolescentes, eu me vejo trabalhando com adolescentes, uma nova geração. 10 anos, talvez já cuidando dos meus netos. Olha aí, 10 anos, já estou por ali, né? Tem 17, talvez, 27, pode ser 27, já estou por ali, né? Dos meus netos. E trabalhando na obra de Deus. Assim, em família. Porque é uma coisa que eu falo muito para o Daniel. O Daniel, vocês sabem que ele toca teclado. Para ele estar sempre junto ali com os adolescentes, no louvor dos adolescentes. E, quem sabe, na frente, ele tem esse amor também de continuar trabalhando com adolescente, com jovem, de repente. Mas toda a família trabalhando no reino. Estou tentando convencer o mais novo a aprender alguma coisa. Eu não consegui até hoje. Eu tenho um violão há 13 anos e ele fica pendurado na parede. Para ter ideia, eu não consegui aprender nada. Tentei sozinho, tentei com a minha cunhada, ela me abandonou, esqueceu de mim. Então, também não aprendi, né? Na minha infância, eu comecei a aprender bombardine, depois trompete, mas o professor fugiu. Ele era da Marinha também, ele foi movimentado, então eu perdi o fio da meada. Sei ler algumas notas em partitura, muito pouquinho, mas essa é uma questão que eu falo, que eu vejo a minha família toda trabalhando junto comigo no ministério. Penso em adolescente, mas pode não ser adolescente, pode ser alguma outra idade, né? Mas trabalhando com vidas. Amém. Que bom. Bom, a gente quer te agradecer muito pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos preciosos. Eu tenho certeza que as pessoas foram muito abençoadas, nós fomos abençoados, né, Jonatas? Muito, muito. Jonatas agora vai fazer o momento merchan dele, Momento merchan. que é o melhor momento. Peraí, gente. que ele mais gosta de fazer. Pô, é o fulcro desse... É o fulcro do fulcro momento. desse programa, esquece. Pô, Falei, você que está em busca de sonorização para a sua igreja, para a sua casa de show, para o seu evento, procure PP Produções. É a melhor equipe em sonorização. Posso ouvir um amém? Amém. É a melhor equipe em sonorização que você pode encontrar. Bom, a gente vai deixar aqui nas descrições desse vídeo, a gente vai até colocar o link da música do Tapeceiro. Vamos colocar. Que eu acho que tem muito a ver com a história do Jefferson. Eu vou mandar para você. Vou mandar para você lá. Cara, essa letra é perfeita e eu acho que fala muito da história da sua vida. Bom, é isso aqui. Bom, a gente não está mais ali no CB Rio Store, mas ela continua funcionando, tá?
cafeteria, livraria. Quando você chegar aqui na igreja, dá um pulinho lá, compre o livro. Tem o Pense do Pastor Pedrão. Tem o livro, já tem o seu? O meu vai sair em março. Vai sair em março, tá? O Fulcro é o Aí livro a da gente- Renata, que vai sair em março. Bom, Jefferson, muito obrigado. Deus te abençoe demais, cara. Obrigada, É bom Jeff. saber que as nossas crianças estão em boas mãos. É verdade. Eu vou fazer uma confidência aqui, uma revelação. Eu Meu cheguei na Deus. igreja, eu cheguei na CB Rio, eu via o Jefferson. Tenho até medo que vai sair dele. Aí eu Também. falava assim, cara, todo mundo falava assim, pô, o Jefferson dali e tal. Eu falava, pô, maluco muito cheio de marra. Eu falava, pô, maluco muito cheio de marra, cara fechada e coisa. Agora que eu fiquei sabendo que o cara é militar. Tá explicado, mesmo. Tá Pô, tudo tu soube explicado. agora? Não sabia que tu era Que militar, bicho. Não hoje é, você não sabia? eu não sabia que ele era militar. Não Deve sabia, não ser a minha sabia. forma física, que ele não me, Deve, não exatamente. não me denuncia. Cara, mas você, assim, de coração, você é um cara exemplar e eu louvo a Deus porque você está aí ajudando na criação dos nossos filhos. Vou ver se minha filha fica mais próxima, que está naquela corrida, né? Não, sexta-feira, aquela coisa, mas eu quero ver se ela fica mais próxima, porque realmente vocês têm aí uma história, têm algo para poder ensinar, para que a gente tenha uma igreja no futuro mais forte, né, cara? Amém. Isso é o que Jesus falou, e de fazer discípulos. É. Né? E talvez aquilo que os pais não consigam, cara, faça um esforço de, pelo menos, trazer o seu filho e falar, Jefferson, está aqui, ó, resolve esse pepino para mim aqui, ou me ajuda a resolver, talvez, né? Mas aí tem uma Exato. informação melhor agora. A ideia é que após o carnaval, Sim. né, o trabalho com os adolescentes comece a ser no sábado às 5 horas da tarde, Aí, com o culto adolescente e após o grupo pequeno. Vai ser Legal. ótimo. Então, é importante o grupo de conexão ser logo após ao culto, Sim. das 5 horas ali. Então, é importante que os pais tragam no sábado nada de festinha no final de semana. É isso é aí, dia de ó. trazer para a igreja. acabou essa festinha. E aí pode continuar também até o culto da homem à noite, que é logo na sequência, né? Legal. E então vai ser uma tarde de bênçãos para quem trouxer o seu filho aqui, né? Bom, muito Para bom. ele e para a família. É isso aí. Verdade. É isso, Renata. É isso. Cara, então, a gente está encerrando por aqui com esse fulcro dessa mensagem importante e que Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. É isso aí, Renata. Jefferson, obrigado. Amém. Eu que Toda a agradeço. equipe aqui do CBcast, muito obrigado. Muito Até a obrigada. próxima. Valeu. Até a próxima. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. E sempre tudo maior começa com um sonho.